Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as cavidades do corpo humano. Eu sou a professora Ana Zaguete, muito prazer, e seja bem-vindo ao canal Beabá da Anatomia. Aqui nós conversamos sobre assuntos relacionados à anatomia, fisiologia, outros assuntos da área da saúde e também do corpo humano. Se você tem interesse por esses assuntos e por esse tipo de conhecimento, sinta-se bem-vindo a se inscrever no canal e também a ativar o sininho de notificação, para que toda vez que uma aula nova for postada, você fique por dentro do conteúdo. Como eu disse para vocês, o assunto da aula de hoje são as cavidades do corpo humano. E a primeira pergunta que eu faço é: você já ouviu falar sobre as cavidades corporais? O que são, onde se localizam, o que contém em seu interior? Se não, vem comigo! As cavidades corporais, ou cavidades do corpo humano, são espaços, regiões ocas do corpo humano, por assim dizer, que vão apresentar duas funções principais. A primeira função é abrigar e principalmente proteger órgãos vitais, vasos sanguíneos, nervos e quaisquer outras estruturas anatômicas extremamente sensíveis que estejam alocadas naquela região. Para exercer tal função, essas cavidades vão apresentar geralmente uma constituição formada por ossos, que vão criar uma espécie de barreira externa extremamente rígida. Além disso, no interior dessas cavidades nós podemos encontrar fluidos, ou seja, líquidos, que vão servir ali no processo de absorção de impacto ou movimento entre os órgãos e estruturas adjacentes, permitindo com que esses tecidos extremamente sensíveis não sejam danificados. E a segunda função dessas cavidades é a compartimentalização de alguns dos principais órgãos do nosso corpo. Imagina comigo, se todos os nossos órgãos do pescoço até a pelve fossem todos soltos e bagunçados e misturados ali dentro. Não ia dar certo, né? Por isso da compartimentalização. Além disso, esse processo também permite com que o corpo ele não propague infecções. Já que eu tenho diferentes cavidades, eu permito com que, se uma delas for infectada, isso não passe para a outra, porque nós temos essas espécies de barreiras. Então, com isso em mente, hoje nós vamos analisar as 5 principais cavidades do corpo humano, analisando a sua localização, seus limites, os seus conteúdos e algumas características importantes sobre elas. O primeiro ponto a se ter em mente é que as 5 cavidades principais do corpo humano são classificadas em 2 grandes grupos ou em 2 grandes cavidades primárias, que são a cavidade dorsal, localizada na região posterior do corpo, e a cavidade ventral, localizada numa região mais anterior do corpo. Começando pela cavidade dorsal. A cavidade dorsal, então, se localiza na região mais posterior do corpo e ela é dividida em 2 outras cavidades, que são as cavidades craniana, que vai ser responsável por abrigar o encéfalo, e a cavidade vertebral, responsável por abrigar a medula espinal. E essas 2 cavidades estão em continuidade uma com a outra. Essas cavidades são justamente contínuas uma com a outra por ambas abrigarem estruturas diretas ou auxiliadoras do sistema nervoso central. E elas vão se comunicar através do forame magno, que é uma abertura, um buraco presente na base do crânio que permite a passagem de uma estrutura do tronco encefálico, a porção inferior do tronco encefálico, que é o bulbo, que posteriormente dá continuidade à medula espinal. Quando nós olhamos para a cavidade craniana, a estrutura de maior destaque com certeza é o crânio. O crânio é formado por diversos ossos que são divididos em 2 grupos. Nós temos a região do neurocrânio, formado ali por ossos que criam a calota craniana, a caixa craniana. E também temos ossos da face. Esses ossos apresentam uma anatomia e se agrupam de uma forma com que a maior parte da sua estrutura seja oca, e isso permite com que ele consiga abrigar um órgão vital que é o encéfalo, constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ainda por baixo da parede óssea da cavidade craniana, nós encontramos uma sequência de 3 membranas, conhecidas como meninges, que recobrem e revestem o encéfalo. Além disso, elas possuem um fluido conhecido como líquido cefalorraquidiano,
popularmente chamado de líquor, o qual vai servir ali para amortecer os movimentos do encéfalo dentro da caixa craniana e também protegê-lo de impactos. Como dito, em continuidade com a cavidade craniana, nós temos agora a última cavidade dorsal, que é a cavidade vertebral. A cavidade vertebral se origina da base do crânio e segue até o final do sacro, se estendendo aí pela linha mediana do corpo, ou seja, bem no centro do nosso corpo. Nossa coluna é formada por ossos conhecidos como vértebras. As vértebras, apesar de serem todas diferentes entre si, apresentam características básicas em comum que as classificam como vértebras. Dentre essas estruturas, nós temos o forame vertebral, que é um buraco central dentro desta vértebra. E isso permite com que, diante da somatória de diversas vértebras, uma empilhadinha abaixo da outra, e com a continuidade desses forames, seja criado um canal vertebral, por onde nós vamos ter a passagem e proteção da medula espinal, que é pertencente ao sistema nervoso central. Além disso, além da medula, nós também temos ali as raízes nervosas espinais, as meninges daquela região e também os vasos sanguíneos que irrigam esse tecido, todos protegidos então por esse canal, por essa cavidade vertebral. Nessa cavidade também existe o espaço epidural, o qual contém uma gordura, a gordura epidural. Essa gordura protege e amortece a medula espinal diante dos movimentos, uma vez que toda vez que nós movimentamos a nossa coluna, a medula também se movimenta. Além disso, nós temos presentes nessa região as meninges e o líquor, que vão estar em continuidade com a cavidade craniana para proteger o sistema nervoso central. Nosso segundo grande grupo de cavidades é a cavidade ventral, a qual apresenta maiores dimensões e mais compartimentos do que a cavidade dorsal. A cavidade ventral é dividida em 3 cavidades: cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. A primeira cavidade, então, é a cavidade torácica, que ainda vai ser subdividida em cavidades pleurais, pericárdica e mediastinal. A cavidade torácica, como o nome já sugere, vai estar alocada na caixa torácica, onde nós vamos ter essa cavidade sendo limitada por elementos ósseos, como os corpos vertebrais, as costelas, as cartilagens costais, bem como o osso externo. Além disso, as margens laterais da cavidade torácica são marcadas pelos músculos intercostais. E na margem inferior nós temos um grande e importantíssimo músculo que é conhecido como diafragma, que vai separar quase totalmente a cavidade torácica da cavidade abdominal. Todos juntos, ossos, músculos, membranas e demais estruturas pertencentes a essa região formam uma espécie de gaiola que proporciona a capacidade de movimento e proteção para funções como, por exemplo, a respiração, sem comprometer a segurança dos órgãos dessa região. O conteúdo dessa cavidade inclui alguns dos órgãos mais importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, Órgãos vitais, como, por exemplo, a traqueia, os pulmões, o esôfago, o coração e grandes vasos. Como eu disse, dentro da cavidade torácica nós temos uma outra subdivisão, com cavidades adicionais, que são as cavidades pleurais, pericárdica e mediastinal. Começando então pelas cavidades pleurais. As cavidades pleurais são divididas em 2, uma para cada pulmão. E apesar de receber o nome de cavidade, elas são na verdade uma espécie de espaço formado entre as membranas pulmonares, que são as pleuras. Essas cavidades, elas apresentam um fluido, um líquido pleural, que vai trazer ali um amortecimento e evitar o atrito dos pulmões com as estruturas adjacentes conforme eles inflam e esvaziam. Isso também, além de prevenir esse atrito, previne o colapso pulmonar diante da pressão que é formada ali dentro para permitir a respiração. Mas isso a gente deixa para a aula de respiratório. A segunda cavidade torácica é a cavidade mediastinal, que vai ser encontrada bem no centro do tórax.
Essa cavidade é dividida em regiões superiores, inferior, posterior, anterior e média. Nessa região nós vamos ter alojados ali o coração, o timo, os gânglios linfáticos, além das partes de vasos grandes como a aorta e veia cava. Nós também temos nessa região a presença da traqueia, do esôfago e dos nervos que vão realizar a inervação dessa região. Por fim, nós temos a cavidade pericárdica, que vai se assemelhar muito com a cavidade pleural, só que agora no coração. A cavidade pericárdica se encontra na região do mediastino médio e ela vai servir para fixação do coração, também vai servir para proteção contra patógenos, já que é uma espécie de barreira, e também protege contra o atrito durante o bombeamento do coração, já que ela apresenta um líquido dentro dessa cavidade. Além disso, essa cavidade que vai estar presente entre as lâminas do pericárdio também vai prevenir a dilatação excessiva do coração durante o seu enchimento, quando nós temos aí um volume sanguíneo muito maior dentro do coração. Ou seja, o coração ele tem um limite do quanto ele pode se encher durante os batimentos, e essa cavidade permite com que ele não se expanda além do normal. Devido à presença de líquido na cavidade pericárdica, existe uma condição patológica chamada de tamponamento cardíaco, onde nós teremos um aumento do fluido dentro da cavidade, consequentemente um aumento da pressão dentro dessa mesma cavidade, que vai fazer com que o coração não consiga se expandir e se encher de maneira adequada. Isso vai resultar numa queda drástica da pressão arterial, que pode ser fatal para o paciente. Vamos agora para a segunda cavidade ventral, a cavidade abdominal. A cavidade abdominal está localizada inferiormente ao diafragma e é limitada anteriormente pelos músculos e tecidos moles da parede abdominal. E posteriormente ela vai ser limitada pela coluna vertebral e pelos músculos dorsais. Já o limite inferior da cavidade abdominal é chamado de estreito pélvico. As estruturas que ficam acima desse estreito pélvico pertencem à cavidade abdominal, por isso ela também é chamada de falsa pelve. A cavidade abdominal vai ser casa para todo o trato gastrointestinal e também para os órgãos e glândulas anexas ao sistema digestório. Além disso, ela também abriga rins, baço, adrenais, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também os nervos e membranas que vão estar associados a todos esses órgãos. E por fim, a cavidade pélvica. A cavidade pélvica vai estar localizada precisamente abaixo do estreito pélvico. O seu limite inferior é o assoalho pélvico, formado por grupos de músculos fixados na região inferior da parte óssea da pelve. Esse assoalho é responsável por suportar grande parte das estruturas pélvicas ali presentes. O conteúdo da pelve difere entre os sexos, mas basicamente ela vai abrigar os órgãos reprodutores, a bexiga e também as porções finais do intestino grosso. Então, revisando, as cavidades corporais são espaços que vão alojar e proteger órgãos e estruturas extremamente sensíveis. Elas vão ser divididas em dois grandes grupos: as cavidades dorsais, que estão numa região posterior do corpo, e as cavidades ventrais, que estão numa região mais anterior do corpo. Dentre as cavidades dorsais, nós temos as cavidades craniana e vertebral. A cavidade craniana abriga o encéfalo e a cavidade vertebral a medula espinal. Ambas essas cavidades são contínuas uma com a outra e se comunicam por abrigarem o sistema nervoso central. Já na região anterior, nas cavidades ventrais, nós temos a cavidade torácica, que vai abrigar os órgãos e estruturas aqui do tórax. Ela é dividida em cavidade pleural, cavidade pericárdica e cavidade mediastinal. Abaixo nós temos a cavidade abdominal, que fica aqui na região do abdômen e que vai abrigar órgãos como o trato gastrointestinal e órgãos e glândulas anexas ao sistema digestório, bem como rins, baço, vasos sanguíneos e demais estruturas dessa região. Por fim, nós temos a cavidade pélvica, que fica na região da pelve, vai diferir entre os sexos, mas basicamente ela abriga os órgãos reprodutores, a bexiga e as porções finais do intestino grosso.
É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar o seu joinha e também escrever o seu comentário aqui embaixo, seja com dúvidas ou sugestões. Até a próxima!